Vamos compor aqui um debate sobre essa experiência e como as empresas podem fomentar esses projetos de audiovisual, teatro, cultura negra. Para isso, convidamos ao palco, como sponsor, a Maria Gal, minha amiga, parceira do Pacto e CEO da Move Maria, produtora responsável pelo documentário. Para enriquecer esse papo, também recebemos Jô Santana, diretor artístico da Fato Produções, responsável pelas mais recentes obras de teatro musical negro brasileiro. E também o professor Leonardo de Matos, assessor de povos tradicionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, especialista sobre a pequena África. Maria Gal, queridos, boa discussão entre vocês. Obrigado, Di. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Falar um pouquinho aqui do Pequena África, antes da gente se apresentar. Esse foi um projeto que foi encomendado, né, foi proposto pela Mover, que é essa instituição que tem aí várias empresas que fazem parte, e porque eles estavam com esse propósito de trazer letramento, né, trazer educação para os colaboradores das empresas que fazem parte da Mover, através do audiovisual, pensando nessa estratégia do audiovisual, na possibilidade de também educar, né? Pensando em entretenimento de impacto. Então, eles nos fizeram essa provocação, e esse documentário está na plataforma, né, dessas grandes empresas, e também agora, para quem quiser assistir inteiro, a gente não mostrou aqui inteiro por conta do tempo, ele está também na Globoplay, através do canal Futura. Então, fiquem à vontade para poder assistir todo. Realmente vale a pena, é uma história muito importante que a gente precisa conhecer. Eu vou, antes da gente começar, acho que é legal a gente começar se apresentando, né? Você quer começar, Jô? Por favor. Bom, eu me chamo Maria Gal, vou primeiro falar um pouquinho como é que eu estou, né? Eu sou uma mulher negra retinta, de Salvador, estou com o cabelo encaracolado, com uma trança aqui na frente do cabelo, um look rosa, um sapato preto. Eu sou atriz, apresentadora, criadora de conteúdo, influenciadora, produtora. Migrei já de São Paulo há mais de 20 anos, morei primeiro 10 anos aqui em São Paulo, e hoje eu vivo no Rio de Janeiro. E, em paralelo, né, a essas funções todas, eu resolvi empreender, porque, antigamente, o telefone não tocava para mim, essa que é a realidade. Então, assim como a maioria dos empreendedores, talvez, negros, brasileiros, né, fui empreender realmente por sobrevivência. E também porque, como mulher baiana, retada e capricorniana, que não gosta de coisas fáceis, e aí eu fui empreender com audiovisual, que é algo bem complexo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. E, então, hoje eu tenho a Move Maria, que é essa produtora que faz entretenimento de impacto. O que é isso, né? É um entretenimento que você, além de educar, você também entretém, e com objetivos ambiciosos de impactar milhares de pessoas. E o Pequena África foi na nossa última entrega aí de audiovisual. Passei pelo teatro, né? Passei pelo Zé Celso, estudei na USP, né? Fomos quase colegas, né? Porque eu fiz EAD, você fez ECA, né, Jô? Enfim, mas hoje eu estou bem focada realmente nessa questão do audiovisual. Quer falar um pouquinho, Jô? Boa tarde a todos, todas e todes. Eu quero agradecer ao Gibson, ao Gilberto, pelo convite. É uma honra. Nós fizemos a apresentação de abertura nossa também aqui. Eu sou um homem negro, 50 a mais. Sou de Aracaju, de uma periferia, de uma rua sem saída, que descobriu o teatro aos 12 anos e queria ser artista, né? E tem uma fala do Gilberto Gil: o teatro me deu régua e compasso.
Eu fui salvo sou um homem de periferia, fui salvo pelo teatro. Saí de Aracaju com sonhos, vim para o interior de São Paulo, vim para São Paulo, né, nessa luta do nordestino em ser artista. Imagina, na minha geração, se o telefone não tocar para você que é 25 anos, imagina eu com 50, naquela época. Eu estava, né, era muito complicado. E tudo que os painéis não tinha, não me via. Aí vim para São Paulo, estudei, montei uma produtora, Fato, que há 30 anos resiste fazendo arte, gerando empregos, que é isso que a gente está aqui, para falar de empregos gerados. E aí, dessa passada toda, produzi, há 10, 12 anos eu disse, eu quero contar a história, as minhas narrativas pretas no musical, porque eu amo musical, só que eu não me via nessa aqui em cima, só tinha musicais da Disney, aquela coisa toda. E aí eu montei a Cartola, Dona Ivone Lara, Marrom e Martinho, que vai seguir para o Rio de Janeiro. Deixa eu passar para o meu amigo querido aqui, carioca, para você a bola agora. Por favor, Léo. Professor Leonardo. Professor. Né? Boa tarde a todos, a todas e a todos. Cumprimento a mesa. Larô Exu, né? Sem Exu a gente não começa nada. E também saúdo hoje nosso pai Xangô, né, Gibson? Quarta-feira, última quarta-feira do mês de novembro, esse mês muito importante para todos nós. E agradeço aqui profundamente Gilberto, Gibson, ao Pacto, pelo convite, à Prefeitura do Rio, nessa parceria que começou há 4 anos atrás, quando eu ainda era chefe de gabinete da Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura do Rio, quando o prefeito Eduardo Paes volta e recupera, né, os anos perdidos com Crivella da política de diversidade, equidade e de tudo que a gente tem a certeza de que não pode faltar na nossa sociedade, que é o respeito. Bom, eu sou professor de geografia, né, formado pela UFRJ, aí tem geógrafos e geógrafas na plateia. É isso, vamos à luta. E sou de São Gonçalo, na verdade, da região metropolitana do Rio, né, da periferia, um jovem sonhador de que sempre quis fazer mais pela luta de promoção dos direitos humanos, principalmente, a partir da geografia e a partir da compreensão de que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que, diferente da capital aqui paulista, nucleia o estado do Rio de Janeiro e tem, né, o farol daquele estado. Eu sonhava desde pequeno de que eu queria fazer algo diferente pela minha cidade, pelo meu estado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo meu país. E aí fui iniciado, portanto, na Umbanda, em 2017, né, depois de alguns acontecimentos, e no IFA afro-cubano, ano passado, e as religiões de matriz africana entram na minha vida a partir do momento que eu preciso ser salvo, né, com questões sérias de saúde, há exatos 7 anos atrás. E aí, quando a minha mãe de santo, à época, joga o Obi, né, e consulta os oráculos, Xangô e Oxalá me dão a missão de que eu vim a esse mundo para lutar por uma pauta que até então eu sabia, né, que sofria suas dificuldades, mas que eu não tinha envolvimento direto na militância. E aí, então, ao longo dos anos, o Orixá foi me mostrando que essa pauta são os terreiros, principalmente, e que a gente tem que lutar para que os atos de vandalismo, os atos de destruição às nossas casas de axé sejam encerrados. E eu nasci no terreiro, né? Minha mãe sempre foi umbandista, eu fui benzido pela preta velha do terreiro e chego até aqui, na Gerência de Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, para trabalhar justamente a construção de políticas públicas que garantam o exercício diário da reparação na cidade do Cais do Valongo e da Pequena África. Axé. Axé, axé.
Eu queria exatamente perguntar isso, porque a gente sabe dessa importância da Pequena África, desse lugar no centro do Rio de Janeiro. Quem não conhece, vai lá. Assim que a próxima viagem que vai para o Rio de Janeiro, vai conhecer. Onde tem tanta história, tanta memória, tanta cultura. Eu queria saber de você, professor Leonardo, como a colaboração entre a iniciativa privada e os governos podem potencializar, de fato, o desenvolvimento econômico e social da Pequena África, preservando sua história, sua identidade. Olha, essa é uma pergunta fundamental quando a gente pauta o desenvolvimento territorial, né? O companheiro Marcos aqui, do nosso BNDES, né, que vai participar da próxima mesa aqui, é um ator comprometido, inclusive, no desenvolvimento local, econômico e social dessa região, que só foi possível depois que o prefeito Eduardo Paes, em 2021, cria o Círculo do Valongo. E eu estou falando de governança, eu estou falando de concertação social. Não há como uma região, principalmente com o Cais do Valongo, principalmente com tantas instituições que tratam da pauta de matriz africana ali, e eu estou falando de que região, né, para quem não conhece? Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Né? 3 bairros. 3 bairros do que hoje a gente chama de Pequena África, a partir do nosso saudoso Heitor dos Prazeres, que denominou aquela área enquanto tal, e que fica na zona portuária do Rio. Né? São, em média, 30 mil habitantes e um IDH de 0,790 e poucos. Isso está, né, essa região está em um dos últimos lugares do ranking de IDH da cidade do Rio de Janeiro. E o centro, que fica ao lado, está nos 30 primeiros lugares, né? É o 30º. Então, a gente está falando de uma desigualdade social imensa entre o centro, que fica ali, Avenida Presidente Vargas, e a região da Pequena África, que fica, portanto, ali do lado. E, na Pequena África, eu tenho o Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil. Né? Então, diante desse quadro geográfico, né, que eu tentei aqui resumidamente desenhar, a gente tinha, em 2021, o Cais do Valongo totalmente entregue às intempéries e sem governança. As organizações da região não conversavam, não dialogavam, e a prefeitura, muito menos o governo federal, nem se fala nessa época, né, Giba? Então, assim, a gente pegou uma situação de desarticulação institucional. Ora, como é que a gente pode construir um ecossistema de desenvolvimento local sem governança? Então, primeiro, a gente instituiu um fórum. Nesse fórum, tinham órgãos do governo da cidade, do governo do Estado e da União. A partir disso, a gente implementou um cronograma de trabalho, e esse cronograma de trabalho gerou o que hoje é o Comitê Gestor do Cais do Valongo, porque o Brasil voltou, e se o Brasil voltou, o IPHAN restituiu o Comitê Gestor do Cais do Valongo, que aproveitou a estrutura de governança que a gente tinha lá em 2022. E a governança me dá instrumentos de diagnóstico e de prognóstico. A partir disso, eu consigo também mapear as iniciativas empreendedoras locais. E eu consigo também fazer esse intercâmbio entre governo, sociedade civil e setor privado. A gente começou a fazer isso, né? A gente desenvolveu um indicador, e aí esse indicador, ele, inclusive, foi agora publicado, que eu precisava saber quanto de investimento a Pequena África recebeu dos entes da federação, desde 2011 até 2023, e quantos visitantes a região recebeu. Porque, no fim, a gente está falando de quê aqui? É de geração de renda e de atração de visitantes, sejam visitantes nacionais, sejam estrangeiros. E de desenvolvimento local também, naturalmente. Então, a gente chega hoje a aproximadamente 80 mil visitantes no Cais do Valongo, né, no Cais, não no circuito inteiro, mas a região tem muito mais de 200 mil enfim, né, visitantes, e também a gente tem um investimento muito maior aí do próprio BNDES, que
vai fazer com que esse número possa crescer ainda mais. Então, essa concertação, essa governança que precisa ser mediada pelo governo, é o que, na minha concepção, faz com que o empreendedorismo e as redes locais possam se desenvolver com mais força. Muito importante. Inclusive, pensando um pouco nisso que você falou, eu li, há um tempão atrás, uma matéria que dizia que, hoje, a região da Pequena África recebe mais visitantes do que Cristo Redentor, Pão de Açúcar, né? Então, acho que isso demonstra o quanto que a sociedade, não só brasileira, né, mas a sociedade como um todo, está ávido por conhecer, saber mais também da nossa história, né? Jô, eu acho que um ponto importante aqui, e você já colocou um pouco aí no início da sua fala, é esse entendimento da cultura, do teatro, do audiovisual, também como estratégia de negócio, né? Quer falar um pouquinho aí? Mas depois eu falo. Muito doido, porque a gente, numa geração que falava, você faz o quê? Faço teatro, né? Não tinha essa ideia da indústria e economia criativa que hoje se fala tanto. Eu estou com 30 anos, né, de carreira, e eu sempre trabalhei com teatro. O teatro foi que me deu esse lugar. Mas chegou uma hora que eu queria novos desafios. Eu falei, eu quero montar musicais. Aí eu assistia muito, quando criança, meu pai, às escolas de samba, a relação de afeto, que a gente ficava a madrugada inteira. Eu sou mangueirense doente, a escola da minha amada Alcione é uma escola que é um quilombo que acolhe todo mundo. E eu disse, eu quero montar a Cartola. Cheguei para a minha equipe e disse, Jô, mas como é que você vai montar um musical preto? Não tem musical preto. Falei, vai ter. Sou filho de Xangô. Ninguém mexe, né? Pedi orientação e fui nessa caminhada, porque, como eu falei para você ali, eu não tenho uma coisa, como diz Miguel Falabella, trabalha muito com ele, tem que bater muito o sino aqui, e o meu coração tem que bater essa energia. Eu disse, está na hora de eu contar as nossas narrativas pretas, contar, mas de um outro jeito, de um musical. Saí de São Paulo, procurei, tocou o telefone, liguei para Nilcemar Nogueira, que foi secretária de Cultura do Rio de Janeiro, neta de Cartola. Resumindo, fiquei 6 meses para ela falar comigo. Ela não atendia o telefone, mas eu sou persistente. Eu falei, eu quero contar a história dele. Sentei com ela, eu falei, eu quero montar a história de Cartola. Ela começou a chorar, eu chorei. Resumindo, era uma reunião de 1 hora, ficamos a tarde inteira tomando café, aquela loucura toda, no Centro Cultural Cartola. Primeiro eu entrei no Centro Cultural e disse, Cartola, tem lá, você sabe, no Rio de Janeiro, que agora é Museu do Samba, está ele lá. Eu falei, me dá licença, eu quero contar a sua história, me tremendo todo. E fui. Ela falou, você tem um problema, nós temos uma briga familiar, que é o filho do Cartola, questão familiar. Eu falei, tá bom, eu vou pegar esse desafio. E aí segui. Resumindo a história, nós conseguimos, a família aprovou, agora era o dinheiro. Corri atrás da grana, cheguei no Banco Itaú, ninguém falava, não, mas monta um musical, monta outro musical, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai chegar a minha hora. Existe o tempo dos homens e o tempo dos deuses. Eu falei, vai chegar a minha hora. Aí aconteceu um episódio aqui em São Paulo, Blackface dos Fofos. Cheguei para eles, olha, dá uma conta para São Paulo, dá isso para a gente. E aí eles apoiaram o musical Cartola. 70% da população sentada ali era preta, pagante, se vendo as suas narrativas. Como diz que a gente não consome arte musical? E aí eu falei, não, isso está dando certo. Aí viajamos com o Itaú, seguimos de frente, agora vamos contar outra história. Tem as mulheres pretas da minha família. Dona Ivone Lara, eu estive na casa dela, falei com o Rio do Hora, o mestre, que lançou Martinho, né? Dona Ivone, aquela coisa toda. Eu sentado ali, falei assim, mestre, me leva na casa da Dona Ivone, quero pedir licença para ela, para contar a história dela. A história das mulheres pretas da minha família. E foi assim que surgiu Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro. E eu ganhei prêmio governador do Estado, viajamos com o espetáculo, e aí foi Alcione, que foi um grande sucesso. Alcione cantou no Cartola, que tinha participações. Isso foi indo assim, não era uma coisa assim, eu estou pensando em fazer isso. Eu vou muito na intuição. É muito na intuição, né? Eu também sou assim.
E aí tem uma história muito louca. Eu sentei com a Alcione, ela cantou no Cartola, a nossa rainha absoluta, me tremi todo, né? Uma história muito doida. Olha como é que é a vida. A sobrinha dela prestou o musical Cartola. Eu não sabia que a Silvia era a sobrinha da Alcione. Chegou na final, eu desci no Itaú Cultural, tinha uma garota super tímida ali. Eu falei, meu Deus, o que é que você tem? Eu falei, minha primeira audição. Eu falei, calma, você fez o teu material incrível. Passou, ela chegou no final. Só que aí ela estava em turnê com a Alcione. E ela acabou não fazendo, toca o telefone. E a gente montou o elenco, ela ligou para agradecer, toca o telefone, desconhecido. Eu quero falar com o Jô Santana. Eu falei, aqui é a Alcione. Eu falei, de brincadeira, a Alcione vai me ligar às 11 horas da manhã, eu, pá, desliguei o telefone. Sou eu. Imagina se a Alcione ia me ligar. Aí, toca a Silvia, a sobrinha da Jô, a Alcione quer falar com você. Aí eu falei, gente, era a Alcione mesmo. Aí ela falou, preciso te agradecer o carinho que você teve com a minha sobrinha. O que você está precisando? De dinheiro. Eu disse, para o musical. Faltando mais uma cota. Resumindo, ela me conseguiu 400 mil reais com o contato que ela tinha. Então, é isso que é a vida. Passou um tempo, ela cantou. Aí rolou, ela cantou no Cartola, só para fechar essa história. Eu disse, Alcione, vamos fazer um musical sobre sua vida? Ela falou, meu pequeno, você acha que a minha vida dá um musical? Eu falei, dá, Alcione. Passou o tempo, eu montei a Alcione, porque eu sou da resiliência, eu sou dessa caminhada por acreditar na geração de empregos. São 300 empregos gerados, diretos e indiretos. 300 mil. Do seu 300 empregos diretos e indiretos. Da indústria economia criativa. É isso que a gente faz, geração de empregos. Porque não estamos mais como pipoqueiro, é um homem preto produzindo e gerando empregos. É isso. Acho que você trouxe um pouco assim, né, de um dos nossos obstáculos quando a gente pensa em produzir, em criar, seja um espetáculo musical, seja uma obra de audiovisual, enfim, que é justamente chegar na empresa no momento certo, com a pessoa certa, né, na empresa certa, com o projeto. Então, assim, a primeira coisa realmente é ter muita resiliência, né? A gente não herda network. A gente não herda network. E aí, por outro lado, também, muitas vezes, tem uma barreira da empresa. Vou falar um pouco de audiovisual, tá? De não ver a potência do audiovisual como estratégia de divulgação, pensando também em diversidade, sabe? Pensando como inovação mesmo. Eu falo isso até também por experiência própria, né? A gente tem um filme sobre a Carolina Maria de Jesus, que a gente está nesse processo de captação aí há bastante tempo. A gente está falando de uma das escritoras mais importantes do Brasil. Aliás, eu vou até perguntar aqui, quem aqui não sabe quem é a Carolina Maria de Jesus? Todo mundo sabe aqui. Acho que não vi ninguém aqui, né? Maravilhoso, viva a Carolina. E é um projeto que a gente, daqui a pouco, já vai estar rodando, e estamos ainda em captação, que, se fosse nos Estados Unidos, eu acho que as empresas estavam indo atrás da gente para poder, eu quero patrocinar, eu quero investir. E é um processo extremamente suado, porque é isso, a gente não... Solitário também, né? E que eu me vi obrigada a meter a mão na massa mesmo, né? E ter a cara de pau, a famosa cara de pau, de ter que ir lá tentar convencer esse investidor, esse patrocinador, de algo óbvio. Nós somos 50... o Theo Vanderlu que está ali? Pelo amor de Deus, Theo, por favor, uma salva de palmas para o Theo Vanderlu. Agora que eu te vi. Um grandíssimo aliado, um grande parceiro. Aliás, esse projeto existe ainda também por ajuda sua, porque muitas vezes eu pensei em desistir. E você muitas vezes falou, Maria,
vai, continua, vai, não desista, é importante. Porque isso é muito solitário, você tem que ter um fôlego financeiro também para você, né, colocar em lei, captar, chegar na empresa, enfim. Então, se as pessoas que estão aqui na empresa, se puderem levar para o pessoal do marketing, pensa o marketing como estratégia de negócio, o audiovisual como estratégia de negócio, né? Pensando que o audiovisual tem uma cauda longa. Se a gente pode ver, por exemplo, em festivais internacionais, em festivais nacionais, no cinema, na TV, no streaming, olha, eu ainda estou aqui, gente, por exemplo, né, que acho que em menos de 2 semanas fez 1 milhão de espectadores, só no Brasil, sem falar lá fora. Então, da gente ter acho que as marcas têm que se posicionar, sabe? A gente está num momento sensível de diversidade, do tema de ESG. Acho que também é um momento em que a gente vai ver quem, de fato, realmente quer fazer essa transformação, ou quem só estava só querendo aparecer. Essa que é a realidade. Fazer a diferença mesmo. Fazer a diferença. E, sem falar nessa geração de empregos, né, que você pontuou muito bem. Quando existem até dados que falam que, quando tem um produtor, um diretor, ou seja, quem manda, né, quem muitas vezes assina o cheque, negro... Quem faz o Pix. Quem faz o Pix, tem mais possibilidades de ter pessoas negras dentro daquele time, daquela equipe. Né? Então, vamos olhar para isso realmente como negócio. Eu gosto de olhar cultura audiovisual. É uma indústria. Porque eu não sei o teatro especificamente, mas o audiovisual, por exemplo, ele tem um PIB maior do que a indústria farmacêutica, maior do que a indústria automobilística, e as pessoas não sabem disso. São 7 milhões de fazedores de cultura. Sim. É maior do que a automobilística e a construção civil. É isso que a gente faz, a cultura. 7 milhões de trabalhadores da cultura. E eu tenho esse projeto também, que eu falei para você aí lá dentro, que é o trabalho com mulheres privadas e egressas de liberdade. É um projeto da Humanitas, criado pela Patrícia Vilela, eu sou um dos conselheiros. Essas mulheres bordam e costuram nossos figurinos. Renderam para ela, no Martinho Coração de Reis, R$70 mil. Mulheres que saíram do tráfico, né, e hoje elas já são encaminhadas, né, para essa geração de empregos, para que não voltem. Então, a arte faz isso, muda, inclui as pessoas. Nós temos curso de teatro musical que forma esses jovens, porque eu sou desse lugar, da formação. Então, olha o que faz a arte. O cinema, o teatro. Sim. Sem falar nessa construção de identidade num país como o Brasil. Vou fazer uma pergunta. Quantos filmes brasileiros, nacionais, vocês lembram de ter assistido durante toda a vida, que tem ali estampado um cartaz com uma mulher preta, retinta, 40 a mais? Alguém lembra? Quem, por favor, lembra? Fala aí o nome, por favor. Fala, eu lembro, está o filme, pode falar. Vamos tirar o 40 a mais, mulher preta retinta. Medida provisória. Como é que pode? Como é que as empresas podem permitir isso? E elas têm o poder. Quando uma atriz, vi exatamente isso que você falou, Jô, que, caramba, cadê minhas histórias? Eu quero saber das minhas histórias, vou ter que fazer acontecer. Né? Porque o branco conta a história do branco. Sim. É isso, ele vai contar os musicais da Disney. Um monte de mais do mesmo. Mais do mesmo, né? Então, quando eu fiz a partilha com o Miguel Falabella, a gente colocou, você assistiu, 4 mulheres atrizes potentes que a gente está rodando. Você mudou tudo ali. Essa que é a ideia. E que estava lotado. Lotado, exatamente. Um público branco também assistindo e gostando muito, rindo muito. É uma grande comédia do Miguel Falabella, que já fez por 34 países. Eu falei, Miguel, vamos fazer a partilha, mas só com atrizes pretas. Ele falou, muda tudo. Estamos juntos. Então, é sobre isso, é mudar essa rota, né, nesse sentido.
E essa questão da empregabilidade também que você falou, né? Na Move Maria, por exemplo, a gente tem como propósito não só trazer essas narrativas, né, na frente, trazer essas histórias, ter esse protagonismo na frente das câmeras, mas também por trás das câmeras. Esse documentário, por exemplo, que vocês assistiram, maioria, 90 e tanto por cento da equipe negra. Né, inclusive mulheres negras, né, na direção, no roteiro, na produção executiva, que é complexo, porque o audiovisual você tem ali várias equipes, né, vários chefes de equipes, e para essa galera que está por trás das câmeras é muito difícil chegar à chefia, muitas vezes, né, justamente por conta dessa falta de oportunidade. Então, sendo aqui, vamos pensar nisso, né? Como que as empresas podem fazer diferente, já que para o marketing, a população, a sociedade é o centro do negócio, e nós somos um país onde tem 56% da população negra. Vamos investir. Vamos investir, né? Léo, ai, gente, é difícil falar professor Leonardo, tá? É Léo, é Léo. Bom, como estudioso, eu queria que você falasse um pouco de como o poder público pode ser esse aliado na superação desses obstáculos, né? Como que ele pode estimular para que as empresas instaladas ali na região da Pequena África, para que eles sejam parceiros desses empreendedores negros. O que é que eles podem fazer que não estão fazendo ainda? Olha, esse é um tema fundamental também para a gente pensar na própria sustentabilidade das organizações, né? A gente tem ali várias organizações com enormes potenciais, né? Instituto Pretos Novos, né, que passou nesse filme belíssimo aí que foi que, né, nós vimos agora, Afoxé Filhos de Gandhi, Casa da Tia Seata, Quilombo Pedra do Sal, só para citar algumas. São algumas instituições que, se fomentadas, que, se apoiadas da forma que deveriam, né, ou seja, com a concertação entre governo e setor privado bem ajustada, eu acho que a gente teria ali, né, como a gente vem dizendo, né, que a Pequena África tem um potencial não explorado ainda, né, e que, se o Estado, se nós utilizamos esses instrumentos para que a gente possa fomentar o turismo, as atividades culturais, a formação, a capacitação, eu acho que as empresas ali poderiam também contribuir nisso, na estruturação da capacidade institucional de cada organização. Porque nós fazemos o quê? Editais, políticas de fomento à cultura, políticas também de reforma urbana, como teve o Porto Maravilha, onde o caso do Valongo foi revelado. Então, eu acho que a chave está na governança. Se a gente azeita a governança como ela está acontecendo, e como a gente tem um plano de gestão, inclusive, que a Unesco obriga a todo bem do patrimônio mundial ter o seu plano de gestão, ter as suas estruturas bem definidas, com fontes de fomento, financiamento definidas. A gente, a partir disso, vai alcançar o desenvolvimento da área, não só para o circuito turístico, cultural, que é nucleado a partir do caso do Valongo, mas também para os moradores, principalmente do Morro da Providência, fazendo com que a gente integre ali o território, né, como eles dizem, também a favela, que não está incluída na zona de amortecimento do caso do Valongo pela Unesco, né? Então, nós, enquanto prefeitura, a gente tenta sempre incluir, integrar, chamar as lideranças da favela para que também a favela possa participar das discussões ligadas ao caso do Valongo, como o Hugo, do Galeria Providência, de outras organizações que tem lá e que fazem o turismo de base comunitária diariamente, né? Então, acho que o fomento ao turismo, à cultura naquela região,
e também a empregabilidade a partir do turismo, eu acho que pode ser aí um caminho de desenvolvimento para essa área, a partir, claro, do plano de gestão construído, que a gente está, né, Marcos, lutando lá com o IFAM, né, todo mês, né, quinzenalmente, para que isso saia logo. A gente tem também as fontes de financiamento do próprio BNDES, que agora deu um fôlego maior para esse território e vai dar cada vez mais, com os editais, os consórcios que estão sendo construídos, e também fontes da prefeitura. Ali naquela região, a gente investiu, nesses 4 anos, mais de R$2 milhões em projetos culturais, né? E fora, né, outros projetos, outros programas que acontecem ali. E fora também, não sei se todo mundo sabe, mas o caso do Valongo tem um lençol freático ativo. E que, para ficar seco do jeito que está, tem que ter uma bomba para rebaixar o lençol freático, que são 2, na verdade. E quem faz a manutenção dessas bombas é a Prefeitura do Rio, e com custo ali de em torno de R$1 milhão a R$1,5 milhão por ano. Então, assim, há recurso municipal sendo empenhado, né, naquela região, mas eu acho que a gente precisa mais. Talvez, né, o setor privado possa nos ajudar com o quê? Com o monitoramento da área, né? Eu acho que a gente ainda tem uma deficiência ali disso, né? Porque toda essa área, desde 2010, 2011, ela era gerida por um consórcio, né? O Porto Maravilha, a concessionária Porto Novo. Esse consórcio acabou em 2018 e a gente vem retomando aos poucos os serviços públicos da área. Então, coleta de lixo, né, iluminação pública, tudo isso era privado, né, digamos assim, hoje voltou para o setor público, mas a gente ainda tem muitas deficiências ali, principalmente de infraestrutura, de saneamento básico. Então, eu acho que o fruto dessa concertação pode ser o desenvolvimento pleno da região. E vejam, né, eu sou um gestor consciente, né, eu sei o que está bom e sei o que está ruim ali, né, porque geralmente as pessoas frequentam na região o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, para ali no Boulevard Olímpico, né, e tem mais território para dentro ali, né? E esse território que está mais para dentro, ele possui algumas deficiências que eu acho que podem ser resolvidas a partir dessa relação com o poder privado. Eu acho que eu estourei o tempo com o empreendedorismo. É que a fala é tão bacana. A gente vai... É para ficar a tarde inteira aqui te ouvindo, né? Mas o senhor do tempo está ali o tempo tá inteiro. ali, Cronos, 13 o Deus segundos. do tempo. Você quer falar só uma coisinha bem rapidíssima? Quero agradecer, né, ao Gibson e a toda a equipe, a Isabel Filardes, que está aqui, que parceira fez Dona Ivone Lara, e essa galera que vai aqui, que cantou hoje pela manhã, é da nossa companhia, Grazi Brasil, Roberta, o Alan está fazendo brilhantemente, Martinho da Vila, que vai estar no Rio de Janeiro, os músicos, são 11 artistas aqui que nós criamos esse trabalho para vocês. E agradecer, agora é com você, minha amada, Maravilha. Estúdio 3. Obrigado, gente. Quero agradecer imensamente também ao Pacto pela essa importantíssima iniciativa. Gratidão. Obrigada, Bel, também, pelo convite, Gibson, todo o time. Vocês têm aí a possibilidade de assistir o documentário Pequena África, lá no Globoplay, pelo Canal Futura. Podem também falar com a Mover para poder fazer uma sessão dentro da empresa de vocês, com um bate-papo. Acho que isso também é super viável e importante. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, E gente. visitem o Caso do Valongo. O Isabel fez Viva. Dona Ivone, ela pode falar o que é que foi fazer Dona Ivone Lara. Eu simplesmente vou dizer que foi assim maravilhoso, que me rendeu uma indicação. Só assim, me rendeu uma indicação a melhor atriz coadjuvante ao Bibi Ferreira. Então, eu não tenho mais o que dizer. Não é verdade? Foi maravilhoso, foi incrível, foi uma experiência incrível. Temos que enaltecer os nossos. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Abismo que cavaste. Obrigada. Nada se constrói sem propósito, não é verdade? Ainda é cedo, amor. Fotos, Mal começar registros, a
conhecer a vida.